Bom, boa noite, me chamo Rodrigo. Estarei dando início à apresentação do grupo 4, né? Formado por mim, Bruna Mota, Raira Alencar, Heitor Pontes, Tassiara Carvalho, Juliana Morim e Ricardo Galvão. O nosso tema central é a atividade financeira do Estado, a intervenção estatal na economia. Bom, eu vou começar primeiro falando sobre a atividade financeira do Estado, que é um dos centros, né? Um ponto de estudo dessa disciplina, que é o direito financeiro e orçamentário. Bom, a atividade financeira do Estado é muito ampla, né? Compreendendo várias atuações do Estado no que tange ao aspecto financeiro e orçamentário. Mas, em resumo, a AFE, que é a atividade financeira do Estado, ela busca compreender todas as etapas relacionadas aos recursos públicos, sua obtenção, a forma como é gerida e gasta, a sua aplicação e também o processo de transparência e fiscalização. A AFE constitui um instrumento para um fim, que é a realização e a aquisição e gestão do orçamento público, né, e dos recursos financeiros do Estado. A AFE possui 4 eixos principais. Primeiro é a receita pública, que é de onde vem o dinheiro, onde vem o recurso financeiro, basicamente a entrada de numerário nos cofres públicos. O segundo é a despesa pública, que é os gastos, como é gasto essa receita. O terceiro é o orçamento público, que é a gestão dessas receitas e despesas. E por último é o crédito público, que envolve o estabelecimento de empréstimos, que não necessariamente são coisas ruins. Os empréstimos, às vezes, eles surgem para equilibrar a questão dos déficits e que também para equilibrar a relação entre gastos e despesas e receitas. Bom, citando por último caso a questão do princípio da legalidade e a sua relação com a AFE, né? A gente tem exemplo de que o princípio da legalidade é o que baliza a atuação da atividade financeira do Estado. Como exemplo, a gente pode citar o artigo 167 da Constituição, que proíbe o início de programas e projetos não incluídos na LOA e a realização de despesas que excedam o crédito orçamentário anuais. Além disso, a legalidade orçamentária, o princípio da estrita legalidade, ela também está direcionada a um interesse público, de que não haja arbitrariedade e que possa ser sujeitada a controle, o controle de legalidade. Boa noite, meu nome é Heitor e eu vou falar um pouco sobre o papel do Estado na função de regulador estatal, em específico com base na Constituição Federal, a qual eu tenho uma aqui. De início, eu tenho que destacar que é de suma importância entendermos os artigos 170 a 174, que são os discutidos em regra aqui. Por quê? Estou com a Constituição aqui. O 170, ele define o título da ordem econômica e financeira, ou seja, são regidos por alguns princípios basilares que garantem o mínimo existencial para que a sociedade ocorra e para que o mercado se regule de forma correta e coerente. Entre eles, vale destacar alguns princípios. O primeiro é a soberania nacional, ou seja, o Estado é soberano. O Estado, em regra, não deve agir a menos que seja para garantir sua soberania. Por quê? Porque feriria outros princípios constitucionais, como o princípio da não concorrência, o princípio da liberdade econômica, o princípio da redução das desigualdades sociais. Ou seja, em regra, o Estado ele não atua de forma direta na sociedade, a menos que haja uma extrema necessidade, como, por exemplo, as agências estatais ou a lei da liberdade econômica, no qual o Estado ele assume esse papel em meio a riscos como forma de proteger e garantir que os princípios constitucionais sensíveis sejam garantidos. Então, dessa forma, o Estado ele entra como regulador, como agente econômico, para poder regular situações as quais causariam desordem e desequilíbrio na esfera econômica do âmbito nacional. Ademais, gostaria de também citar outros princípios expressos na Constituição, como a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente, e também a busca do pleno emprego, ou seja, esses princípios eles buscam matérias as quais são almejadas pela sociedade, e o Estado, dentro dessa atuação na regulação, ele atua como forma de garantir que esses princípios sejam respeitados, ou seja, pelo menos minimamente que sejam seguidos de uma forma mínima.
Eu me chamo Ricardo Galvão e eu vou dar continuidade à nossa apresentação falando um pouco sobre as modalidades de intervenção do Estado na economia, destacando as principais diferenças entre a intervenção direta e a intervenção indireta. Bom, a Constituição de 1998 admite que o Estado intervenha na ordem econômica, mas estabelece alguns critérios e limites. Em termos gerais, o Estado pode atuar diretamente, como empresário, ou indiretamente, como regulador ou fiscalizador. Na intervenção direta, o Estado passa a exercer a atividade econômica em sentido estrito, colocando-se no mercado ao lado dos particulares. É o chamado Estado empresário, previsto no artigo 173 da Constituição, que permite exploração direta de atividade econômica apenas quando necessária à segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo. Essa atuação se concretiza, sobretudo, por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado criadas para produzir bens ou prestar serviços em regime de competição ou, em alguns casos, de monopólio. Exemplos clássicos são bancos estatais, como a Caixa ou o Banco do Brasil, empresas de energia, de saneamento, de transportes, entre outras. Aqui, o Estado assume riscos, busca resultados econômicos e participa diretamente da dinâmica da oferta, da demanda, preços e investimentos. Já na intervenção direta, ocorre quando o Estado não produz diretamente bens ou serviços, mas regula, fiscaliza, planeja e incentiva a atuação dos agentes privados. Essa modalidade está ligada ao artigo 174 da Constituição, que qualifica o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica, encarregado das funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Nessa condição, o Estado pode atuar por meio de agências reguladoras e órgãos de controle, como a Anael, Anatel, ANS, Bacen e CAD, que estabelecem regras técnicas, controlam tarifas, reprimem abusos de poder econômico e protegem a concorrência e o consumidor. Além disso, o Estado utiliza instrumentos de política fiscal, monetária e cambial, bem como incentivos, subsídios e benefícios fiscais, orientando o desenvolvimento econômico sem se colocar necessariamente como empresário. A diferença central em relação à regulação e à execução da atividade econômica está atrelada à posição em que o Estado ocupa nessas atividades. Na execução da atividade econômica, que está ligada à intervenção direta, o Estado age como um agente econômico qualquer. Ele produz, ele vende, ele contrata, concorre, assume prejuízos e lucros por meio de suas empresas. Já na regulação da atividade econômica, que está atrelada à intervenção indireta, o Estado permanece acima do mercado, definindo as regras do jogo, fiscalizando o cumprimento, planejando o desenvolvimento e adotando medidas de incentivo ou contenção. Olá, eu me chamo Bruna e eu vou falar de forma simplória sobre os instrumentos financeiros que o Estado utiliza para a intervenção econômica. Então, esses mecanismos eles são essenciais porque eles permitem que o governo influencie o mercado e busque equilíbrio econômico e social. O primeiro seriam os tributos, porque além da função de arrecadar, alguns impostos também servem para que haja regulação econômica, que é o caso do IPI e do IOF. Eles são responsáveis porque eles podem colaborar para o incentivo ou também podem desestimular certas atividades, como consumo ou operações financeiras. Sendo assim, o Estado ele ajusta o ritmo econômico quando é necessário. Daí, outro instrumento são os gastos públicos. No caso, por meio dos subsídios, dos incentivos fiscais e por meio da política de fomento, o governo direciona esses recursos para áreas estratégicas, fazendo com que setores que carecem de estímulo tenham estímulo e possam colaborar para a redução de desigualdades. O próximo é o crédito público. Quando o Estado ele toma empréstimos ou contrai dívidas, ele pode injetar recursos na economia em momentos de crise ou também conter excessos quando há risco de inflação. Por isso, a dívida pública também atua como ferramenta de política econômica. Então, em síntese, esses tributos, gastos públicos, créditos, eles formam um conjunto que permite ao Estado intervir, corrigir distorções do mercado e também promover o desenvolvimento econômico e social. Olá, meu nome é Tassiara Carvalho e vou explicar um pouco sobre as políticas monetárias e as políticas fiscais. Bom, esse tema, que é fundamental no direito financeiro e orçamentário, trata mais da gestão macroeconômica. A gente precisa entender como que o governo, como que o Estado administra suas contas e a moeda para poder influenciar no país.
Essa gestão se divide em 2 pilares complementares, ainda que distintos, sendo eles a política fiscal e a política monetária. Bom, a política fiscal, ela trata diretamente das contas do governo, ela é a gestão da arrecadação, ela envolve a arrecadação de tributos e dos gastos públicos. A missão de formular essa política cabe ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento. Seu objetivo é promover o crescimento, reduzir o desemprego e, crucialmente, manter o equilíbrio fiscal, ou seja, evitar gastar mais do que se arrecada, do que é devido. A gente tem dentro da política fiscal 2 abordagens, a política fiscal expansionista e a política fiscal restritiva. A política fiscal expansionista visa promover o crescimento, expansão. Ela visa promover a expansão da economia, por isso ela é expansionista. Aqui nessa política a gente vai aumentar os gastos e ou reduzir os impostos. Isso vai estimular o consumo e o investimento, buscando a ampliação do PIB e do emprego. Agora, ela tem risco, e o risco dela reside justamente na pressão inflacionária e aumento da dívida pública. Caso ela não seja lidada da maneira correta, ela pode provocar essa inflação. Já a política fiscal restritiva, é onde a gente vai reduzir os gastos e ou aumentar os tributos, ao contrário da expansionista. O objetivo dela vai ser justamente o controle da inflação e melhorar o saldo das contas públicas. Aqui, como eu já disse, a gente vai restringir a economia para controlar a inflação. E a consequência de uma política fiscal restritiva é justamente a redução da economia, é a recessão da economia, é o PIB encolhendo, o PIB caindo. Já na política monetária, ela é o contraste da política fiscal. Ela vai se referir à administração da oferta de moeda, da taxa de juros, do crédito e do financiamento. Ela trata do controle da liquidez na economia. No Brasil, a gestão dessa política cabe ao Bacen, que é o Banco Central, que por meio do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, vai definir a taxa Selic. O Banco Central ele possui 3 instrumentos principais: depósitos compulsórios, taxa de redesconto e open market, que são as operações de mercado aberto. Os depósitos compulsórios, eles são as reservas obrigatórias que os bancos mantêm no Bacen. Se o compulsório aumenta, há menos dinheiro para emprestar, elevando os juros e restringindo a moeda. A taxa de redesconto reside no custo de empréstimos emergenciais do Bacen aos bancos. São as taxas altas e as taxas altas vão desestimular o crédito. O open market, que são as operações de mercado aberto, é quando ocorre a compra e venda dos títulos de dívida pública. Ao vender os títulos, o Bacen retira dinheiro de circulação, elevando os juros, adotando uma postura restritiva. Assim, para que a política econômica seja eficaz, é essencial que a política fiscais e monetárias sejam alinhadas, andem lado a lado em coordenação. Essa coordenação ela vai se dar no Conselho Monetário Nacional, que é no CMN, que inclui o presidente do Banco Central e os ministros da Fazenda e do Planejamento. Olá, professor. Eu sou Raira Lencade Menezes e irei falar agora sobre os limites da intervenção estatal. A intervenção estatal ela é instrumento historicamente fundamental, porque a gente pode aqui destacar que ela existe desde os primórdios das civilizações e ela serve para trazer uma delimitação desse grande poder que detém o Estado. Ela assegura correções de falhas estruturais, promove desenvolvimento nacional, promove uma justiça social e protege os interesses da coletividade. Entre os limites da intervenção estatal, nós podemos destacar 3 limites, que em primeiro lugar eu posso citar aqui os limites jurídicos, na qual eu trago aqui o exemplo do princípio da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência, princípios constitucionais, princípios que existem dentro da Constituição Federal de 88, e são princípios que garantem que indivíduos e empresas atuem dentro do mercado de maneira igualitária, com condições de concorrência igualitárias. Ainda mais eu posso destacar os limites econômicos ligados à capacidade de gerir recursos e manter a economia e a sua estabilidade. Dentre essas questões, é importante destacar que os limites econômicos estão muito ligados, estritamente ligados, na verdade,
a não trazer gastos demasiados ao Tesouro Nacional, aos cofres públicos, enfim. E, para finalizar, eu posso destacar também os limites políticos. O poder público, dentro de um Estado democrático de direito, ele deve possuir instituições sólidas, que possuam uma transparência dos seus atos e que sejam capazes de auxiliar em uma gestão competente, seguindo as diretrizes da Lei Complementar número 101/2000. Olá, meu nome é Juliana e eu vou finalizar falando um pouquinho sobre os desafios atuais e as perspectivas. Inicialmente, o aspecto político do orçamento evidencia o equilíbrio buscado pelo governo e a intervenção estatal e a liberdade de mercado. A alocação de recursos reflete a plataforma política do grupo no poder, oscilando entre a maior intervenção no viés desenvolvimentista com maior alocação de recursos para a intervenção estatal direta na economia. E liberdade de mercado, um governo de matriz mais liberal, com ênfase em privatizações. Embora não detalhe extensivamente novos instrumentos, o documento menciona um contexto de regras de crédito público. A legislação abre exceção para operações de crédito destinadas a financiar projetos estruturantes, mesmo que sejam despesas correntes, em situações de calamidade pública, como contratos de parceria público-privada e contratos de concessão. Um exemplo disso é a crise do Covid, porque ela é claramente uma atuação estatal. O aspecto econômico do orçamento foi utilizado como mecanismo de regulação através da intervenção direta, em que o auxílio emergencial é apresentado como um programa de distribuição de renda que buscou preservar a dignidade das famílias e, ao mesmo tempo, atenuar os impactos da pandemia nos diversos setores da economia. O combate à desigualdade é apresentado como uma das funções do orçamento. Redistribuição, o orçamento é visto como um mecanismo de redistribuição de renda. E isso facilita muito na redução das desigualdades. A lei orçamentária e o orçamento de investimento devem ser compatibilizados com o Plano Plurianual, PPPA, tendo como uma dessas funções reduzir a desigualdade interregional. Dessa forma, podemos concluir que a atividade financeira do Estado, compreendida pela obtenção de receitas, gestão de orçamento, realização de despesas e uso de crédito público, transcende sua concepção clássica de mera peça contábil. É isso, muito obrigada.